Caro amigo e amiga, você que acompanha este grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 5 de maio e o evangelho proposto na nossa liturgia é João, capítulo 15, versículo 1 a 8. E você pode acompanhar, portanto, aí na tua Bíblia, este texto tão bonito, não é? Texto no qual é apresentado para nós uma metáfora. Qual a metáfora? Da videira. Cristo, que é apresentado como a verdadeira videira, o Pai apresentado como agricultor e os discípulos e discípulas apresentados como os ramos. Logo no início, portanto, a gente já percebe que o texto fala de unidade. A unidade que se dá entre agricultor, a videira e os ramos. E os primeiros versículos exploram um pouco esta realidade da videira. Porque se sabe, né, que um pé de uva, para que ele produza, ele precisa ser sempre cuidado, podado, limpado. E é esta metáfora que aparece aqui, logo no versículo 2, quando Cristo fala que todo aquele ramo que não produz fruto é cortado, o que é natural no cuidado de uma videira. Mas aquele que produz, ele é podado, ele é limpado para que produza ainda mais. E do versículo 4 até o 7, nós temos o verbo permanecer, que ocorre aqui por 6 vezes. Permanecer em. É bem verdade que do versículo 1 até o versículo 17, 11 vezes ocorre o verbo permanecer. E dessas 11 vezes, 7 vezes o verbo aparece com uma preposição. Preposição em, que desde a língua grega nos dá a ideia de estar dentro. Portanto, quando o texto fala, como ali no versículo 4, permanecei em mim como eu em vós, veja, o texto não apresenta a ideia de estar acima, abaixo ou do lado, mas dentro. O foco todo desse texto é apresentar a seguinte ideia. Os discípulos, quem são? São aqueles que permanecem em Cristo, são aqueles que estão dentro de Cristo. Nos versículos que nos são apresentados hoje, portanto, neste evangelho, nós temos por 6 vezes o verbo permanecer. Mas de que mesmo que fala esse verbo? Que ideia que é essa do permanecer? É o permanecer que evoca uma relação estreitada. Se você voltar um pouquinho ali no capítulo 14, versículo 10, você verá que este mesmo verbo é empregado. No grego, o verbo meno é empregado aqui para falar do pai que permanece no filho. Portanto, ambos têm uma relação estreitada. Fantástico isso, não é? No final das contas, qual é o ensinamento do texto de hoje? Um chamado para que os discípulos e discípulas tenham uma relação estreitada com Jesus. Permaneçam com Jesus, vivam com Ele, estejam dentro dele. Se tomarmos o exemplo de uma videira, de um pé de uva, a gente percebe que o ramo por si só ele não consegue produzir se ele não está ligado ao tronco da videira. É por isso que no versículo 5, por exemplo, Jesus recupera essa imagem quando ele diz: aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Sem mim, ou seja, sem Cristo, que é a verdadeira videira, aquele tronco no qual os discípulos e discípulas precisam estar ligados, sem ele nada é possível produzir. E no final, lá no versículo 8, também aparece uma imagem tão bonita, que é a imagem da alegria do agricultor. Quando Jesus diz: meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Qual que é a lógica de quem cuida um pé de uva? É de, no final de tudo, ter um fruto saboroso naquela árvore, naquela videira. Portanto, essa imagem também é apresentada aqui, que o Pai é glorificado quando a gente consegue produzir um bom fruto. E quando é que conseguimos produzir um bom fruto? Quando estamos ligadas em Cristo, que é a verdadeira videira. E poderíamos tomar mais um exemplo ainda do próprio texto do Evangelho para percebermos essa necessidade de permanecermos, de estarmos com Cristo. É o primeiro capítulo do Evangelho de João, quando lá no versículo 39 é dito que os discípulos foram, viram e permaneceram com Jesus. Permanecer
naquele momento significa fazer morada, aprender, começar a ter uma vida estreitada com o próprio Cristo. Isso parece tão significativo para nós, em qualquer tempo. Parece tão significativo para os discípulos daquela época e para os discípulos e discípulas de hoje. O ensinamento, portanto, deste Evangelho hoje é permanecer, ter relação estreitada com Cristo, que é a verdadeira videira. Essa é a vocação do discípulo. Caro amigo e amiga, que no hoje da nossa vida nós consigamos também nos jogar para dentro de Cristo, para, assim como o ramo, estarmos totalmente dentro de Cristo e aí sim sermos reconhecidos como verdadeiros e verdadeiras discípulas, aqueles que produzem bons frutos. Pense nisso, reze isso. Eu espero que Deus te abençoe muito neste dia e que a palavra do Senhor guie todos os teus caminhos e as tuas escolhas. Paz e bem.